Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio. Hoje em um cenário um pouquinho diferente do nosso podcast, não é uma receita de bolo, né? Hoje o nosso convidado é advogado, presidente da OAB Subseção de Anápolis, sócio do escritório Samuel Santos Advogados, né? É casado com a Lorena e pai de 3 filhos. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Wesley. Para mim é uma alegria estar com vocês aí, a gente conversar um pouquinho sobre carreira, sobre negócios. Estou aqui à disposição para responder os complexos questionamentos. Muito bom, que prazer tê-lo aqui. É um privilégio, né? Nós já recebemos aqui o Samuel em outros podcasts aqui no estúdio, quando estava ali no Gênesis, e sempre muito bom tê-lo, porque um vasto conhecimento, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito empresarial, e certamente tem muito a contribuir às pessoas que estão nos assistindo, que querem ingredientes importantes para o sucesso. Então vamos lá. Onde é que tudo começou? Lá do início ou a carreira profissional? Eu acho que não dá para separar tanto assim, né, Samuel? Eu acho que inclusive deve ter ali questões muito particulares que contribuem para que você iniciasse aí a parte empresarial, profissional. É uma ótima pergunta, Wesley, porque eu me lembro, acho que eu com uns 7, 8 anos de idade, eu estudava no Couto. Estudei acho que a vida inteira no Colégio Couto aqui em Anápolis e depois fiz a faculdade aqui na União Evangélica. E eu tinha uma professora de português muito conhecida, Tia Wace. Tia Wace me chamava de advogadinho dos alunos. Você já defendia os alunos? Aos 8 anos de idade. Qualquer situação que acontecia ali na sala de aula, Samuel já saía em defesa dos alunos. E então eu me recordo muito bem, né? Falando, lá vem o advogadinho dos alunos, né? E passado um pouco de tempo, eu me lembro do meu tio, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, ele me falou, talvez até profetizou, né? Samuel, você vai ser advogado corporativo, você vai ser um advogado de uma grande empresa. A gente gostava muito de filosofar sobre a vida, sobre os direitos, sobre as injustiças, né? E acho que eu tinha esse sentimento aí de combater injustiças desde a origem, né? Então, mas eu gosto muito de falar aí, quando eu vou falar com a jovem advocacia, com estudantes, que eu entrei no curso de Direito, eu não sabia muito o que eu queria, né? Então, às vezes, tem pessoas que sonham sempre com uma carreira, ou que sempre ser médico, que sempre ser odontólogo ou advogado. Não, eu creio que tive esses episódios, mas acho que eu tinha uma natureza na defesa da justiça, mas entrei no curso de Direito, caí um pouquinho de paraquedas, mas meu paraquedas se armou encontrou um lugar e eu consegui me identificar muito ali já no primeiro período, onde eu tive uma oportunidade de estagiar em um escritório de advocacia, que foi uma grande escola para mim. Eu não sou filho de advogados, né, de profissionais da área do direito. Meu pai é professor universitário, se formou em direito, mas nunca exerceu, é teólogo também, é pastor presbiteriano. E minha mãe é professora universitária, né, tem o seu doutorado, fez um pós-doutorado na parte de linguística. E o legado que me deixaram é uma grande biblioteca. Hoje, lá na casa deles, né, tem uma biblioteca que a gente se deleita muito ali nas leituras, mas comecei a vida profissional na advocacia com essa oportunidade nesse escritório. Então, sempre gosto de comentar que, às vezes, o sucesso, né, a realização profissional, a gente é muito novo para decidir, quando a gente está ali terminando o 3º ano, iniciando a faculdade, o que a gente vai querer ser da vida, né? Eu tenho um filho de 15 anos que a gente está conversando sobre o que ele vai ser, né? Então, realmente, a gente é muito novo para tomar essa decisão. E essa realidade, ela foi acontecendo ao longo da minha caminhada aí
da advocacia desde a faculdade. Legal. Mas o que te fez cair de paraquedas lá? Por mais que você caia de paraquedas em algum local, existem alguns elementos que eles são pouco percebidos que te fazem chegar Sim. ao paraquedas. Muito interessante sua pergunta, porque eu tive essa oportunidade de estágio logo, acho que ali no terceiro mês de faculdade, porque um professor de antropologia, e assim, eu gostava muito de estudar, de discutir e respeitar muito a figura do professor, então sempre me relacionei muito bem com os professores, e lá nos primeiros dias de aula, ele já me identificou como um aluno interessado, e ele me indicou para um advogado lá, na época que era professor, Dr. Fernando Costa, e ele estava à procura de estagiário, e esse professor, o Sandro, que hoje é pró-reitor acadêmico da União Evangélica, acho que ele até tem uma função até internacional de representar, né? Ele era professor nessa época e ele falou, tem um aluno que eu acho que ele tem um perfil. E eu fiz uma entrevista na própria faculdade e ali eu já comecei a estagiar. E imagino que foi ganhar muito bem, né? No primeiro estágio. Com certeza. Provavelmente já fez ali o seu pé de meia com essa bolsa de estágio. Mais ou menos assim? A primeira proposta deles venha pelo conhecimento. Sempre o conhecimento. Na época tinha isso, né? Você trocava o estágio pelo conhecimento. Mas eu recebi uma bolsa. Acho que eram poucos dos locais dos escritórios em que se pagava. O estagiário, naquela época, era um pouquinho diferente. Comentava aqui há pouco com o Bruno que a jornada não era de 6 horas, porque já existia a lei do estágio, mas a jornada era de quase 24 horas. Nossa. Brincadeiras à parte, mas trabalhava muito, né? Então estagiava o dia inteiro e ainda fazia faculdade à noite. Acho que quanto mais a gente dedicava, era a oportunidade de crescer. E olha que questão importante, né? Eu vejo muito em pessoas que têm algum sucesso, que em algum momento tiveram que abdicar de rendimentos financeiros em prol de conhecimento, de experiência, de know-how. E é uma questão de mentalidade, na minha opinião. Tem pessoas que querem o dinheiro e só conseguem identificar como recompensa o recurso financeiro. Porém, eu noto que o recurso financeiro é o de menos, né? O que tem menos valor, o que tem mais valor é realmente a experiência, o conhecimento, e o dinheiro se torna uma consequência. O dinheiro vem a partir do momento que você sabe, teoricamente, tecnicamente e de forma prática. Sim, e eu me lembro que quando eu já estava ali no 7º, 8º período, pelo tanto que o estágio me exigia, eu era praticamente um advogado já. Então, já tocava o escritório, já redigia petições, já fazia audiências, né? E eu lembro de alguns colegas falarem, Samuel, você ganha uma bolsa ainda, você podia exigir uma melhor remuneração. E eu me lembro muito de falar, eu ainda sou estagiário, né? E eu acho que uma das grandes lições que eu tive para a vida foi no início do estágio, nesse escritório que eu trabalhei, que em uma conversa me perguntaram, o Dr. Roberto Naves me fez o seguinte questionamento, Samuel, onde você pensa em estar daqui a 5 anos? Onde você pensa em estar daqui a 10 anos? Onde você pensa em estar daqui a 15 anos? E isso me fez refletir que ali, cada ação, cada dedicação, cada tempo que eu dedicasse ali, ia contribuir para o meu futuro. E a gente vê que o jovem hoje em dia, né? O jovem, né, não só de hoje, mas ele é um pouco imediatista, né? E às vezes pensa só no agora. E eu comecei a ser mais intencional nas minhas ações a partir daquele momento. Os professores que eu me relacionei muito bem na época de faculdade, nunca fiz uma prova sem saber que tinha prova naquele dia, sem estudar bastante, trabalhos, enfim.
hoje são desembargadores, são juízes, que na época de faculdade eram professores, mas quando eu me formei, me tornei um advogado, passaram a ser colegas de trabalho. E eu tinha e tenho porta aberta onde eu chego por conta de ter sido intencional lá no início. Respeitoso, educado, dar a atenção real, o respeito real ao próximo. E isso acho que foi um grande marco aí na minha história que me ajudou a gente trilhar essa trajetória. Bacana. Quando você fala de intencionalidade, né? A intencionalidade, ela é a prova de que quando você deseja algo, você pode alcançar, né? Tendo as melhores parcerias, entendendo que o conhecimento liberta, entendendo que existem pessoas que serão o seu trampolim, né, para que você cresça, para que você chegasse onde você chegou, né? Na minha vida eu tive muitos mentores, né, pessoas de que nós comentávamos, inclusive, né, nos bastidores ali, o quanto um dos meus mentores, né, o diretor financeiro hoje da Ambev, que foi uma pessoa que me foi um divisor de águas na minha carreira, né? Mas quando a gente fala de intencionalidade, existe um grande perigo de confundir a intencionalidade, né, com algo um pouquinho ruim, se não dizer muito ruim, né, que é o interesse, né? Quando, na sua opinião mesmo, na sua carreira, você já teve esse ponto, essa fronteira de entender que até esse ponto é interesse, até esse ponto é o ser intencional? Como que era lidar com isso para ti? É muito interessante, tem até um livro do Thiago Brunet que ele fala sobre, eu não vou me lembrar o título do livro, ele fala sobre os tipos de amizade, né? Amizade necessária, amizade útil e amizade, tem até uma amizade por interesse. E aí, como se fosse colaborativo, comercial. ele chama até de interesse mesmo, né? Assim, é aquela amizade assim que tá tudo bem entre eu ser amigo do Bruno, porque ele é um excelente consultor e nós vamos fazer parcerias, ele vai me indicar clientes, eu vou indicar cliente para ele. Eu tenho um interesse nele e ele tem um interesse em mim, né? Mas eu acho que quando esse interesse ele passa a ser só de um dos lados, ele fica muito evidenciado. E aí para de ser intencional e aquele relacionamento passa a ser não é positivo mais, e as pessoas percebem isso, né? Acho que até o Dale Carnegie tem um ensinamento sobre manifestar um real interesse no próximo, não, um real interesse, genuíno, né? É um genuíno interesse. Então todo mundo percebe quando existem profissionais na advocacia que você identifica mesmo que está só com interesse. Só tem interesse, só vai daqui, não vem de lá. Isso aí logo se encerra. Quando você demonstra um interesse genuíno, né, como você disse, e as pessoas veem verdade no seu relacionamento, isso se perpetua. Eu acho que eu sempre fui muito honesto no meu relacionamento, na minha verdade, até na manifestação do interesse. Então, se eu quero ser, vamos colocar aqui né, as claras, vamos estabelecer aqui qual que é o nosso nível de relacionamento. Se tá bom para você, tá bom para mim, tudo certo. Contribuição mútua, assim que você pode somar. O ganha-ganha, bom para você, vamos ajustar, tá bom assim, a gente ajusta aqui. Não, para mim não tem, para você não, então aqui a gente para por aqui. Então, quando há verdade, honestidade, sinceridade, transparência, acho que são elementos essenciais em qualquer profissão, né? Acho que no dia a dia você ter transparência com as suas ações é essencial. Eu acho que isso demonstra é um dos elementos da intencionalidade. Esses são ingredientes aí, então, de uma intencionalidade, né? Então, dentro da sua carreira, você entende que ser intencional também se tem o interesse, mas precisa ser de ambas as partes. Sim. Bacana. Dentro da sua história hoje,
qual foi o momento na sua carreira, né? E se você já pensou nisso, você já pensou em desistir em algum momento, quando você estava nesse crescimento constante? Chegou alguns momentos que você falou assim, não sei se era isso aqui que eu queria. Algumas vezes, né? Eu acho que isso é da humanidade, é do ser humano, principalmente a decepção. Muitas vezes nós colocamos a nossa forma de pensar ou a nossa forma de entender o mundo e queremos que as pessoas tenham o mesmo posicionamento diante do mundo, né? Ou seja, a gente quer que as pessoas pensem como nós, né? E eu acho muito interessante que quando a gente fala o que é sucesso para você, né? Para mim, sucesso pode ser uma coisa e para você ser totalmente outra, né? Eu me recordo de, em algum momento da vida, discutir sobre isso e alguém fala, nossa, o advogado, ele tem tanto sucesso, ele tem tanto dinheiro, ele comprou o carro, comprou uma casa, e eu me perguntar, e os amigos, e a família? E cadê a família, os filhos? Se não tem, para mim não tem o sucesso, a realização, né? Então, às vezes, às vezes para essa pessoa faz muito sentido ele ter muito dinheiro, ter muito poder, mas para mim pode não fazer. Então, acho que a gente tem que entender que as pessoas têm formas diferentes de ver o mundo, de encarar a vida, outros ideais, mas às vezes a nossa humanidade nos leva a comparar, a tentar questionar, né? E eu acho que em alguns momentos na vida profissional, principalmente na carreira na advocacia, é uma carreira que te proporciona muito sucesso em vários sentidos, né? Hoje, tudo que eu tenho foi através da advocacia que eu conquistei tudo. Então, me considero uma pessoa de sucesso em várias vertentes, né? Acho que a gente tem que evoluir muito, mas sou muito realizado, muito feliz pelo que Deus me deu através da advocacia até hoje, criar minha família, os meus filhos, né? Enfim, mas muitas vezes as pessoas acham que isso acontece do dia para a noite, né? E eu falo muito para os jovens advogados que é um processo, né? Vai dar certo, você vai conseguir sua realização profissional, financeira, mas é gradativo, né? Usa-se na advocacia o tempo aí de 5 anos, né? Eu não sei de onde chegou isso aí, mas é muito real. Quais elementos te dava tanta certeza, Samuel, de sucesso? Inclusive, para que a nossa audiência comece a identificar sinais nas próprias histórias que podem indicar alguma possibilidade importante. Eu creio que o sucesso, dentro da perspectiva de cada um, né? Primeiro, na realização profissional, é você estar realizado com o que a atividade, o que a profissão está te proporcionando, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo ter tempo com a minha família, com os meus filhos, um tempo de qualidade em que eu consigo desligar o celular e passar uma noite inteira desfrutando da presença deles. Isso para mim é sucesso. Eu consegui ter esse tempo, porque tempos atrás era o dia inteiro no celular e, enfim. Então, acho que você criar o seu conceito de sucesso e buscar, né? Tem gente que, não, eu quero ter um carro importado, eu quero ter uma casa de praia. Eu acho que faz todo sentido a pessoa querer ter isso, né? E conseguir conquistar. E a advocacia, com muito trabalho, com muito estudo, ela proporciona isso. Temos muitos advogados e advogadas que conseguem chegar lá, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Sim. Quer dizer que o sucesso é garantido diante de uma série de comportamentos adequados, estratégicos, no seu segmento, cerca de 5 anos, é isso? O que eu quero identificar? O que na sua mente, lá atrás, enquanto estagiário, te dava essa convicção
e se concretizou. O que tinha lá? Eu penso que, não sei se eu consegui entender, mas tentando responder a sua pergunta. Acho que em toda profissão, algumas ações elas são elementares para que você consiga, né, chegar ao sucesso, né? Na advocacia, estudo constante, diário. O conhecimento, ele te faz chegar lá, né? E eu, enquanto estagiário, sabendo que se eu permanecesse estudando, me dedicando, buscando conhecimento, eu chegaria lá, eu fiz isso ao longo da minha vida de estudante e continuo fazendo. Como você sabia? Porque entendi o seu questionamento, né? Havia uma máxima de que em 5 anos você teria uma realização profissional. Isso é um conceito. Seria mais ou menos isso? Não sei. Mas ficou muito claro que você tinha uma convicção. Sim. Que existia uma segurança. E assim, até do ponto de vista neuropsicológico, você está estudando neurociência agora, né? Sim. Do ponto de vista neurocientífico, quando se tem uma certeza, uma convicção no cérebro, é como se fosse uma pitada do sucesso. A gente, para ficar mais fácil o entendimento, é como se uma pessoa fosse dependente químico de uma determinada substância psicoativa e ela visse um gatilho que fazia referência àquele prazer e a impulsionava a buscar aquilo novamente. Então, quando se tem essa convicção de que fazendo isso, dessa forma, assim, em tanto tempo, em média, eu serei bem-sucedido, isso é uma ignição terrível, assim, uma força, uma energia que é expressa no comportamento, que, na minha opinião, para a audiência que está nos assistindo, inclusive, é algo que as pessoas têm que buscar. Elas têm que buscar essa compreensão, essa segurança de um caminho que vai levar a um objetivo e que, sim, é totalmente possível e provável que esse objetivo chegue. Porque o comportamento de quem tem essa compreensão é totalmente diferente. O engajamento, a disciplina, o fazer quando não se quer fazer. Então é super importante essa segurança. Muito interessante, muito técnica, subjetiva essa pergunta. A gente está conversando aqui com um profissional da área e está fazendo uma análise aqui da gente a todo momento, mas talvez eu não sei se é uma resposta, mas é uma visão que você me faz refletir neste momento. Acho que o insight que a gente chama. Eu nunca me levaram a pensar sobre nessa perspectiva. Eu achei muito interessante. Eu talvez traria duas respostas. Uma prática. Eu sempre me espelhei em profissionais de sucesso. Eu sempre foquei em grandes advogados, em grandes bancas e tentei fazer o que eles fizeram. Referência, então, né? Referências, modelos. Então, acho que... esses profissionais de sucesso tinham essa conduta, essa rotina. Então, e até interessante que isso não existe hoje na juventude. Eu estava fazendo algumas entrevistas para contratar um advogado para o escritório e até estagiário, e eu perguntava, por que você começou o curso de Direito? Porque eu acho muito interessante, porque eu gosto demais, gosto de ler, gosto de estudar, enfim, tenho... quem que é a sua referência? Quem que é o autor que você mais gosta? Quem que é o advogado que você olha e fala assim, quero ser esse cara? Não tem. Nem os midiáticos. Nem os midiáticos, né? Então, às vezes, talvez seja uma resposta para o momento que a gente vive profissional. E isso sempre me movimentou muito. Eu sempre, inclusive enquanto presidente da UAB, às vezes chegam questões complexas
na minha mesa para resolver, eu olho o que o presidente da OAB Goiás está fazendo sobre o tema. O que o presidente da OAB Federal está fazendo sobre esse tema. Teve alguma ação deles? Eles fizeram ou não? Se não fizeram, tem um motivo. Porque serei eu que vou fazer. Não quer dizer que se eles não fizeram, eu não vou fazer, mas me leva a refletir. Eu tento me pautar pelas ações dele, por serem referências, por terem mais experiência, né? Enfim. Eu acho que um outro ponto, não sei se responde a sua pergunta, você que vai me dizer. Sempre. Eu acho que é a fé. Uhum. Você acreditar, né? Como a palavra diz, a fé é acreditar nas coisas. É a firme convicção daquilo que se espera. Se espera, as coisas que não se veem. Então, eu estava até ouvindo a fala de um profissional que eu admiro muito esses dias lá na igreja, e ele fala algo muito interessante que eu achei, nunca tinha ouvido. O cliente é Deus que traz. Isso ficou marcado para mim, porque eu achei muito interessante essa perspectiva. A gente pode fazer o que fizer, mas lá no final é Deus que... Quem foi que falou isso? Você deve saber, né? Inclusive, ele apareceu na minha palestra para jovens, foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Foi. Eu achei muito interessante. E esse movimento, eu conversava que esse ano foi um ano muito interessante, muito importante para nós, para mim, profissionalmente. Eu faria 20 anos em um escritório que eu trabalhei, que eu comecei como estagiário, virei advogado contratado, virei advogado associado, me tornei sócio, um dos sócios gestores do escritório. Então, passei por todas as etapas que um advogado pode passar dentro de uma corporação, dentro de um escritório, e não era por questão financeira, estava muito realizado ali, né, tinha uma participação muito interessante enquanto sócio, mas quis dar um passo de ter o meu negócio, de ter algo com a minha cara, de ter algo com a minha forma de ver a advocacia, de ver o mundo. E esse ano a gente iniciou, eu com a minha esposa, a doutora Lorena, iniciamos um projeto que foi o Samuel Santos Advogados, né? Mas antes disso, eu confesso que ao longo desses 20 anos, eu tive em alguns momentos, inclusive naqueles que eu posso ter pensado em desistir, eu também pensei em sair, em ter o meu negócio. Pô, como diz a máxima, né? Quem tem sócio tem patrão. Todas as decisões aqui os sócios precisam decidir. Então, às vezes, você não, eu quero tomar as decisões sozinhos. Eu quero, né? E então, assim, só que eu esperei o tempo certo. Você não gosta muito de ter sócio, não? O sócio da esposa dele. Eu falo que o sócio, eu falo que a sociedade, ela é igual, o matrimônio, o casamento, ela é uma sociedade matrimonial. Escolher um sócio é como escolher um esposo, uma esposa, né? Então tem que ser uma escolha muito pensada. Com dificuldades inerentes a essa união, né? Com as dificuldades, mas com as formas de fazer as pazes que não são inerentes à união, né? O sócio, o casamento, você ainda tem outras formas de reconciliar. Tem algumas vias ali mais interessantes de se reconciliar. O sócio não. Mas grandes corporações, grandes sociedades de sucesso em que as pessoas se completam, né? Em que as pessoas se... Esse assunto ele já surgiu nessa mesa? Podcast, já algumas vezes. Bem comum. Bruno gosta de ter sócio. Fala aí o seu ponto de vista, Bruno. Por que você gosta de ter sócio? Inclusive, vai para nossa audiência que pode ter sócio, pode estar pensando em ter um sócio. Como é que isso pode contribuir? Eu acredito que a jornada empreendedora, além de não ser nada romântica, né, ela traz as suas mazelas ali, também do dia a dia, as suas dores. E o Simon Sinek, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que você precisa, se você tem uma boa ideia, algo que ninguém nunca fez, pense em convidar alguém para poder trilhar essa jornada com você, né?
E eu nunca acreditei, é uma coisa minha, eu nunca acreditei em jornadas que se fizessem sozinhos. A gente sempre precisa. Claro, existem empresas que são, né, comandadas por pessoas solo, que são pessoas super competentes, mas eles têm ali, né, o que a gente chama dos líderes indiretos abaixo dele fazendo o negócio acontecer. Né? E no início da minha jornada como empresário, eu olhei e falei, é uma estrada muito, muito complicada, né? Muito tenebrosa, inclusive, muito obscura às vezes, né? E eu preciso de alguém para ombrar, né? Existe um versículo bíblico que diz que é melhor serem 2 do que 1, né? E hoje nós somos, no meu escritório, somos 4 sócios. Aí gosta de sócio. Inclusive as decisões são tomadas de maneira colegiada. Falei pra ele que tinha que ser pelo menos ímpar, né? Pra ter alguém, né? Um desempate. Mas eu gosto muito disso, sabe, Samuel? Porque, como você falou, é um casamento, né? E isso precisa envolver princípios, isso precisa envolver todos os sócios. Nós professamos a mesma fé, né? Isso é importantíssimo. Porque como não se separa a vida profissional da vida pessoal, né? A fé é o que costura as duas. A fé é o que costura a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Né? E voltando a essa pessoa que disse lá, né, que Deus é quem traz o cliente, né? Não adianta nada você ter sócios que não professam a mesma fé que você ou não defendem os mesmos princípios, porque isso, em um momento ou outro, vai acabar em tragédia. Né? E quando eu digo tragédia, não é um matar o outro, aquela coisa, não é isso. É a tragédia de fato de se desfazer uma sociedade, que é muito difícil. É muito difícil. Então, para você que nos assiste, né, um dos ingredientes, não é uma receita de bolo, mas um dos ingredientes tenha sócios que defendam os mesmos princípios que você e de preferência que defendam a mesma fé que você também, isso é importante. Ou não tenha e evite esses problemas. Exatamente. Mas de fato precisa ser algo muito bem pensado, bem planejado, estudado e tem que ter, eu acho que tem que ter ali um casamento cultural também, né? Tem que ter um matching de cultura. É um fit cultural, né? Exatamente, um fit Eu cultural. lembro muito do Bankmall, que falou que a grande virada, né, do BTG foi quando ele trouxe sócios pro negócio dele, né? Em 2010. Era uma garagem, enfim, começou com 10 mil reais e quando ele entendeu que ele precisava ter pessoas melhores do que ele em alguns locais que ele não transitava, ele foi a virada do negócio dele. Então, coadunando aí com essa ideia boa de ter observação, sócio. boa né? contribuição. Inclusive, eu tenho alguns clientes na agência e eu noto uma dificuldade de atualização. Nós temos empresas muito, muito grandes, com mais de 1.000 funcionários. E, eventualmente, eu vejo em algumas dessas empresas uma certa dificuldade em inovar, em se transformar. As coisas vão acontecendo de forma tão rápida, tecnologicamente, na maneira como se gere a empresa, na parte comercial, enfim, inúmeros aspectos. E talvez uma das formas de se fazer essa repaginada na empresa seja uma sociedade com a pessoa que tem esse olhar um pouco mais moderno, mais inovador. Uma boa compreensão. Inclusive, ou contratar um bom consultor. Exatamente. Contratar o Bruno. Existe um versículo bíblico que eu gosto bastante, que é na multidão de conselhos da sabedoria. Né? Quando você se envolve de pessoas, né, que são pessoas sábias, é muito importante isso, porque a sabedoria, ela advém do conhecimento, né, e é uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, que o seu pai deixa um legado e a sua mãe deixa um legado de conhecimento ali, né, e o conhecimento, além de libertar, ele gera em você o desejo da curiosidade, de saber mais, né, é algo que nunca... É uma sede, a sede do conhecimento é algo que nunca acaba, né? E eu penso que isso é válido não somente para a advocacia, mas para todas as profissões. Porque se você tem uma empresa porque você acha que você é bom,
ela não tem propósito. Sim. Uma empresa que tem propósito existe para entregar uma missão que visa libertar a sociedade através do conhecimento. Seja um conhecimento, a gente estava comentando hoje aqui, né? Hoje nós estamos falando aí que mais de 95% de todas as empresas do Brasil são pequenas e médias. Dessas empresas, existe uma carência do saber jurídico gigantesco. Então, você, quanto advogado, quando você entrega isso para o cliente, né, você acaba mudando a sociedade para melhor, mudando a mente do empresário para melhor, né? E num país como o nosso, em que existe uma certa aversão ao jurídico, né? Isso porque muitos profissionais, existem profissionais e profissionais, né, que fizeram com que tivesse uma má fama em algumas situações, né? E a pergunta que eu quero fazer para você com toda essa introdução é que quando a pessoa, falando especificamente para advogados, quando a pessoa ela pode olhar para si e dizer: eu sou um bom advogado, eu sou uma boa advogada, ou quando ela pode dizer: eu tô pecando em muita coisa. Quando isso? Eu sei que existe um código de ética, eu sei que existe tudo isso, mas enquanto pessoa, quando isso pode ser respondido? É uma boa pergunta. Eu creio que os bons profissionais, eles conseguem responder essa pergunta a todo momento para eles mesmos, quando estão seguindo uma linha correta, uma linha ética. O próprio resultado do trabalho deles, né? Mas o mau profissional, ele pode também ter um bom resultado e talvez nunca chegar ao momento de se fazer essa pergunta, né? Então, isso é preocupante, né? Porque pode acontecer de ele seguir uma carreira toda com processos éticos. Hoje existe um tribunal que avalia as condutas dos profissionais, que é o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, mas as condenações ali, infelizmente, não atingem, não são satisfatórias como deveriam, né? E quando você fala sobre essa imagem e a advocacia, a sociedade tem da advocacia, isso é uma realidade que me entristece muito, né? Ontem eu dava uma palestra junto com um juiz do TED e ele falava sobre os números de reclamações, né, no TED, de processos, de infrações, né? E eu fui falar logo após ele e eu falei: gente, esses números são minoria da advocacia. Hoje nós somos 1,5 milhão de advogados no Brasil. Deve ter uma meia dúzia aí que comete infração. Mas são esses que a sociedade que deixam a marca. Todos os outros que trabalham muito bem, que conseguem conquistar os direitos dos seus clientes, muitas vezes são esquecidos, né? Ou também são lembrados como grandes profissionais, né? Mas há uma minoria que realmente mancha a imagem da advocacia. E há também aqui um questionamento, até uma posição para o nosso psicólogo aqui, que é a vinculação da imagem do advogado com o cliente. As pessoas, quando um advogado consegue absolver um aparente criminoso, vinculam a imagem desse advogado ao cliente, né? E não apenas a pessoa, né? Como a empresa, por exemplo, foi decretada a falência da Oi ontem, né? Então, uma dívida bilionária que deixou tantas pessoas aí a receber os seus valores, né? Vários credores com prejuízo. E, às vezes, aqueles profissionais, aqueles advogados que trabalham para tentar ou livrar ou, né, mitigar o prejuízo dessa empresa que gerou tantos prejuízos, a imagem deles é vinculada,
né? Então, vamos trazer aqui, sem entrar numa questão política, né? Mas na época do Zanin e do Lula e o Sérgio Moro, né? O quanto ficaram icônicas as imagens do advogado, do réu e do juiz, né? E o quanto que ao longo do tempo esses papéis se inverteram, né? Então, quem imaginava naquela época que o mundo capotou, né? Então, assim, eu vejo que a mensagem que eu queria deixar é que existem maus profissionais em todas as áreas, né? Na advocacia existem também, infelizmente, são a minoria. A OAB tenta, de uma forma ou de outra, punir esses profissionais e pune, né? Mas existem grandes profissionais que tentam todo dia lutar e defender os direitos, né? E acho que é nesse que a gente tem que focar. Legal. Você disse que tem uma experiência em relação à gestão. Uhum. Você foi o sócio gestor no escritório anterior. Uhum. Na sua opinião, qual foi a principal dificuldade que você encontrou na gestão? E quais estratégias você utilizou para contorná-las? Bom, acho que a maior dificuldade hoje para o advogado é que ele não aprende gestão na faculdade. Quem aprende, né? Qual profissão aprende? Então, assim... Administrador, o administrador aprende? Eu acho que não. Eu dou aula de gestão financeira. Eu dou aula. No curso de administração? Curso de estética. E hoje, para você gerir um escritório, virou uma empresa, né? Você tem que saber as questões de financeira, de contabilidade, fluxo de caixa, de centro de custo, enfim, de vendas, com as limitações que a legislação da advocacia permite. Mas eu acho que a maior dificuldade naquele que eu vivi foi trazendo para a questão dos sócios, né? Foi de conseguir difundir a cultura da necessidade de implantar técnicas de gestão na diretoria. E você poder descer isso para a organização. Eu acho que você conseguir mostrar para o corpo diretivo que, principalmente na advocacia, que aquilo é uma empresa e precisa de implantar técnicas de gestão, isso é muito difícil, né? Um segundo elemento que eu traria é achar qual que é o melhor modelo de gestão de pessoas. Na advocacia hoje não existe, eu diria que existem vários modelos utilizados. Cada escritório hoje usa um modelo. Tem o escritório que todos os advogados são contratados, CLT. Tem um escritório em que todos os advogados são sócio de serviço, que existe na advocacia essa figura, né? Eu acho que tem algumas poucas empresas ou modalidades societárias que permitem que um sócio de serviço entre no contrato social. A advocacia é uma delas. Existe a modalidade de associado, que é o advogado que não é sócio, não é contratado, mas ele tem um vínculo com a PJ, com a estrutura, em uma participação que ela é variável, né? Então, e hoje acho que a grande maioria é que não tem vínculo nenhum. Até porque acho que é uma evolução na advocacia você se organizar. Hoje nós devemos ter na OAB registrados. Eu registrei recentemente o meu CNPJ, ele pegou o número 7.300 e pouco, então deve ter umas 10 mil PJs num universo de 70 mil advogados, né? Então, assim, é uma cultura que nós, enquanto instituição, estamos... Da informalidade, né? Exatamente, que estamos criando, assim, E muitas vezes, tributariamente, se o advogado atua sozinho, às vezes ainda compensa ele não ter uma PJ. Então, eu diria que é só a questão da informalidade. Às vezes é porque financeiramente ainda compensa.
mas ainda existe um mito a ser quebrado sobre a importância de tratar a advocacia, a atividade jurídica como uma empresa mesmo. Então isso é um cenário, uma realidade que a gente tem trabalhado para poder os profissionais se organizarem nesse sentido. É um grande desafio porque ao mesmo tempo em que nós, enquanto advogados, precisamos nos debruçar sobre as questões jurídicas do nosso cliente, nem toda a estrutura, talvez a minoria, tem condição de ter um gestor, de ter um controller jurídico, de ter um gestor legal, que é o termo que se usa dentro das corporações, dos grandes escritórios, tem uma pessoa que vai fazer a gestão, que é o CEO daquela companhia, né? E e o advogado hoje, a 99%, ele tem que desenvolver esses papéis, o técnico e o de gestão. Então é um grande desafio para a advocacia, e a OAB ela tem esse papel também de educar, né? Eu sou um grande curioso, né? Então, na área de gestão, quando eu fui desafiado a entender essas técnicas de gestão, nós implantamos na época tinham apenas 32 escritórios no país que tinha ISO 9001 no escritório de advocacia. 32, isso foi em 2014. Nossa, apenas 32. Então, assim, não é uma... E hoje eu acho que não mudou muito, não. Se você for avaliar a ISO 9001, as técnicas de gestão da qualidade, nós implantamos, e assim, eu fui o RD, que era o representante da direção. Todos os processos, desde o atendimento do cliente até a entrega do pós-venda, foram escritos, mapeados, documentados, e os colaboradores treinados, né? Então não é todo mundo que tem essa, talvez a curiosidade e o interesse de implantar isso, né? Mas isso me trouxe uma noção de gestão muito grande, e isso me ajuda muito enquanto advogado corporativo, que hoje nós somos convidados na discussão dos clientes, a grande maioria não é para solucionar os processos, porque hoje eu busco ter menos processos judiciais e mais gestão, mais preventivo nas empresas. Então a gente senta com o empresário para a gente discutir o negócio dele, para a gente achar as soluções, quais são os processos que ele precisa implantar dentro do compliance, né, de regras para a atividade específica dele, que vão evitar os processos judiciais, né? Então, o advogado hoje ele é como se fosse um sócio mesmo, um partner, a figura de sócio para discutir com ele o negócio dele, mitigando riscos, aumentando os resultados. A gente é chamado à mesa ali para discutir isso. Inclusive, é uma tendência a inclusão de advogados, de profissionais nos conselhos deliberativos, principalmente das grandes companhias, né? Já tem, e hoje cada vez mais até as companhias familiares passam a ter profissionais advogados na composição. E na gestão, qual foi o seu diferencial, positivamente falando? Eu creio que você compreender os processos, poder mapeá-los e estabelecer um sistema de qualidade máxima de entrega para cada processo, que pode ser realizado por qualquer um que pegar aquele processo, é um grande ganho para a organização. Hoje, desde o atendimento, se você pegar lá a secretária, ela não estando na posição, quem estiver ali vai fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade, e ali sucessivamente dentro das suas competências e habilidades em cada departamento. Acho que isso é sensacional para o escritório. Então ele passa a reduzir um pouco o fluxo operacional, automatizar algumas ações, e você consegue ter mais tempo para se debruçar nas questões mais complexas, inclusive jurídicas, né? Então você implementou processos claros, sim, onde as pessoas poderiam replicar aquilo que estava dentro desburocratizados, dos então, e é isso que a gente traz até para as empresas, né? Enquanto advogados, não adianta eu ir querendo implantar um sistema de compliance ou trazer regras para a empresa que para ela não faz sentido, ou burocratiza o processo.
Não faz sentido, não atende essa finalidade. Então a gente tem que achar ali o que realmente tem que implantar, é obrigação legal, ou algumas outras práticas que são importantes, mas naquele momento não é obrigatório, não precisa. Achar esse meio termo e conseguir realmente otimizar a atividade do empresário, fazer ele ganhar dinheiro. Outra coisa que eu vejo bastante com clientes, a gente acaba tendo que ficar muito próximo do comercial. Marketing comercial tem que estar o tempo inteiro conversando. Sim. E eu percebo que muitas empresas, por não ter um processo desenhado assim de forma muito específica, sistemática, acabam ficando dependendo demais de uma pessoa. Uma pessoa que tem uma expertise lá. E isso torna o processo não replicável. Porque não é um processo, é uma pessoa que sabe fazer alguma coisa. Perfeito. E aí, como é que eu vou replicar? Como é que eu vou crescer a empresa? Entendi. Todas as vezes, voltando um pouquinho lá que a gente estava conversando, todas as vezes que você pensou em desistir, né? Aqueles momentos que o empresário passa, né? Esses tempos eu virei para minha esposa e falei assim, eu vou voltar a ser CLT. Eu vou voltar a ser CLT porque o negócio é difícil. Não tá dando. Né? Não tá dando. As pessoas romantizam muito empreender. Romantizam. Né? O empresário, ele tem iates, fazendas, né? Aquela coisa toda, e nem sempre é assim. Hoje a economia brasileira, ela é movimentada por 95%, mais de 95% de pequenas e médias empresas, e desses geram 70% dos empregos de carteira assinada, né? Hoje nós temos aí uma migração nunca antes vista, inclusive para pejotização, né? De funcionários, porque hoje também é muito caro para quem recebe, muito caro para quem paga, né? Mas existe um motivo que faz a gente acordar todas as manhãs, né? Qual é o motivo que faz você levantar da cama todos os dias e continuar exercendo a profissão que você exerce? Não somente a profissão, mas empreender, né? No sentido de abrir a empresa, o escritório, encarar todos esses desafios tributários, comerciais, financeiros, de gestão. O que te motiva, Samuel? Eu acho que eu tenho várias motivações, né? Pode até ser demagogia, né? As pessoas, o motivo é o fazer o bem, buscar o bem comum, é a resposta da entrevista de emprego, né? Mas, assim, é interessante que quando você tem na sua essência que você tem uma missão muito maior, parece que exercer a advocacia fica não apenas natural, mas apaixonante, e cada amanhecer é uma motivação nova, é um desafio novo. Eu creio que, acho que não me recordo de, na minha vida profissional, acordar um dia e não desejar ter acordado para enfrentar aquele dia. Parece que o sono, quando você tem uma noite bem dormida e você acorda, parece que tudo se renova, as esperanças, as motivações, né? Então, saber que a vida é um ciclo, é um dia a cada por vez, vencendo. E assim, eu tenho uma ideia muito clara sobre o plantio, né? Eu tenho 39 anos, estou chegando aos 40 anos, eu ainda entendo que estou na fase de plantar. Eu ainda, as ações, todas as minhas iniciativas, eu ainda me vejo como alguém que está plantando, né? Eu não sei quando que eu vou parar de plantar, mas eu sei que na atividade do agro, você vai plantando e vai colhendo. Você vai plantando e vai colhendo. Se parar de plantar, para de colher, né? Então eu acho que é uma roda, né? A gente vai, né, plantando e colhendo. Agora, a família nos motiva muito também, né? A gente acordar e saber que tenho 3 filhos, né? Tenho uma esposa, tem meus pais que hoje eu busco tentar devolver minimamente para eles tudo que eles fizeram por mim. É uma grande motivação eu poder hoje
ser uma bênção na vida deles, né? Abençoá-los de diversas formas, né? E assim, para mim é uma motivação, né? Os filhos, a gente conseguir dar uma educação, né? Proporcionar o que a gente não teve no passado, né? Não foi uma infância sofrida, mas foi uma infância com privações, né? Então hoje a gente conseguir proporcionar isso para a família, acho que é uma forma de motivação também. Mas acho que lá na essência, lá no âmago do coração, parece que todo dia acordar já é uma motivação em si de fazer o melhor naquele dia. Entregar o melhor e não o meu melhor, mas o melhor possível, né? Porque às vezes a pessoa, fiz o meu melhor. Era o melhor possível? Era o máximo alcançável no que você podia fazer? Vamos tentar buscar entregar o melhor hoje e vencer a cada dia. Acho que já é uma motivação natural. Legal. Eu já percebi que vocês não vão comer, né? Vocês são chiques, eu sou o único aqui que não estou em trajes de gala. Eu nunca comi em frente às câmeras, eu tô meio aqui constrangido. O presidente da OAB não comeria em público. Eu vou ter que encerrar para tirar a barriga da miséria, né? Isso. É bom demais não ser advogado, gente. Meu Deus do céu, olha pra você ver como eu posso falar de forma descontraída. Mas você é melhor ainda, viu? Então, qual é a sua missão, Samuel? Pô, A missão do Samuel. Viu? Não a missão do advogado. A sua missão. Acho que minha missão é fazer o bem para as pessoas, tentar levar as pessoas a descobrirem também qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, qual que é a sua finalidade na vida. A gente está ali diretamente ligado com os colaboradores, com funcionários, né, com advogados, e cada dia a gente acorda e tenta ser o melhor possível para as pessoas, né? Levar o bem mesmo. Acho que essa sociedade sofre tanto, né? De tantas formas, e não apenas a sociedade, mas o próprio empresário, né? E é interessante que isso faz parte também da nossa essência, acho que é da nossa missão enquanto profissional, né? Acho que a missão do Samuel Pessoa, ela envolve muito a sua missão enquanto profissional. Acho que eu não me veria de outra forma senão tentando ajudar as pessoas, as empresas a resolverem os seus problemas, a vencerem as dificuldades e as pessoas a serem pessoas melhores, né? Então acho que envolve um pouco disso aí. Se pudéssemos acessar outra linha do tempo, para quem gosta de ufologia, né? E você tivesse condições de conversar e falar algo para o Samuel lá do início, comunicar alguma coisa, como em Interestelar, o que você diria? Cara, eu falaria pro Samuel, cara, siga firme, continue mantendo e preservando os seus princípios, os seus valores, continue respeitando os seus pais, respeitando o próximo e seguindo seu coração. Tenha fé e vai da forma que você achar que tem que ir, porque vai dar certo lá na frente. Já pensou ele escutar isso? Legal. Sim, é muito interessante quando se fala em princípios, né, está muito ligado à sua fé. E em toda profissão, defender princípios é chegar em um determinado momento em que você precisará. É o momento em que coloca em xeque aquilo que você acredita diante daquilo que você está exercendo,
né? A vida, ela faz isso com a gente, né? O intuito desse podcast não é ser um podcast cristão em si, né? Nós entrevistamos pessoas de todas as religiões aqui, mas eu gosto muito de Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 8 ou 9, quando diz que eu provei para ver o que havia no seu coração. Quando na sua profissão você foi colocado em xeque, de um lado a sua fé, de um lado a sua profissão, qual foi a sua atitude em cada um desses momentos? Em vários momentos, na nossa profissão, na advocacia, nós nos deparamos com essa situação, né? E eu conversava até com um colega advogado que foi um grande mestre, um grande mentor, e interessante que ele foi meu professor e ele me ligou há umas 2 semanas para me pedir opinião se ele pegaria ou não um cliente. E esse cliente, esse caso envolvia uma situação que havia ali uma conduta antiética, né? E esses advogados o queriam contratar para entrar nesse processo e tentar defender esse caso, mas ele, quando estudou, viu que tinha esse problema. E eu conhecia o caso. E ele me ligou e perguntou: Samuel, eu, com todo respeito aí, o que você me orienta a fazer? Eu falei: mestre, primeiro eu não tenho capacidade nenhuma para te orientar, você é meu mestre, mas a gente espera chegar na vida, na carreira profissional, em um momento em que a gente possa escolher os nossos clientes, escolher quem defender. E quando a gente atinge esse momento, isso é muito gratificante. Mas não é necessário esperar chegar a esse momento para determinadas escolhas. Então, esse tipo de caso, esse tipo de cliente, você não precisa nem poder dispensá-lo ou dispensar atuar nele. Porque hoje ele pode dispensar aquele cliente, mas é um tipo de caso que lá no início você também teria que agradecer. E ele me agradeceu e falou: eu já sabia que você ia responder isso, mas eu queria uma certeza, uma confirmação. Quer dizer que esse cliente vai ficar sem defesa, esse caso vai ficar sem defesa? Existem várias formas de você defender alguém, né? Inclusive, uma delas é reconhecendo culpa, né? No ramo empresarial, muitas vezes você vai preparar o cliente para perder. Você não tem chance nenhuma de vencer aquela batalha, mas você tem como mitigar os prejuízos, né? Então, eu acho que a nossa missão, o nosso papel é esse também, enquanto profissionais, de desestimular ou combater as ilegalidades, as fraudes, né? Os crimes, e tentar encontrar soluções que realmente estejam de acordo com valores, com princípios, com verdade. E eu falo muito isso. É possível, sim, advogar em qualquer área que seja, preservando esses valores, verdade, honestidade. É possível, sim, né? Isso não é um requisito para você ter sucesso. Tem muita gente de sucesso que conquistou sem respeitar isso, a gente sabe disso. Mas também tem muita gente que conquistou não infringindo esses princípios e valores. Bacana. A gente precisa entender na vida que a ética, ela nunca pode ser negociada, né? Quando você negocia a ética, você negocia a si próprio. E negociar a si próprio é um preço muito caro que o empresário, muitas vezes, ele paga. Às vezes, por correr atrás de um sucesso que
é uma cilada travestida de sucesso, né? Entender os passos que o empresário precisa dar, entender as fronteiras de onde atuar, de como fazer, de quem defender, de quem atender, não é só uma questão profissional, é uma questão de vida ou morte. Principalmente quando você deixa de acreditar em você mesmo depois de negociar você mesmo tantas vezes, né? E eu penso, nesse tempo que eu tenho caminhado junto com empresários, de que muitas vezes a falência de uma empresa está muito mais ligada à falta de fé em si mesmo do próprio empresário do que propriamente em processos financeiros. Processos são coisas ajustáveis. Caixa é uma equação. Receita menos despesa tem que dar um número maior que zero. Não tem segredo nisso. Mas o que faz essa equação dar certo é acreditar em si mesmo. Entender que você está ali oferecendo uma missão. Hoje, quando você vê jovens advogados pegando ali, passando na OAB, né, aquele momento que é quase uma mudança, né, de vida, de mentalidade, eu consegui, é um pódio para cada um, né, onde cada um se põe no primeiro lugar dentro da sua própria vida, dentro da sua própria história, que converge com a história de tantas outras pessoas, né. Eu sei que você deve falar isso para eles a todo momento, mas quando você vê um jovem advogado, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Todos os meses a gente faz a entrega de carteiras, né? Então eu estou a todo momento recebendo novos advogados. Eu me realizo muito na realização deles, me realizo muito. E o que eu falo, e eu não falo da boca para fora, eu falo de coração, parabéns, seja bem-vindo à Ordem dos Advogados do Brasil. Tenha resiliência que você vai ter sucesso. Você vai se realizar com essa profissão. Todos os advogados que eu vejo chegando, advogados e advogadas. Mas a gente também busca dar algumas orientações e alguns elementos que são imprescindíveis para que ele chegue, que ele conquiste o sucesso, né? A ética, eu acho que ela nem está dentro desses elementos porque ela é inerente. Né? Então, assim, quando a gente vai falar qual dica que você dá para o jovem advogado quando ele chega, ética é essencial, é básico, é elementar, não precisa nem falar que você tem que ter ética, isso aí mas ela é um elemento que realmente o resultado vem, assim, você agir de forma a violar a ética, é algo assim, é um erro fatal, grave, né? Mas eu gosto de falar dos 3 Cs que eu falo com os jovens advogados. E até eu fui num congresso, num peregrino lá da igreja, eu criei o 4º C. Mas eu falo de 3 Cs, que são conhecimento, a gente falou bastante aqui, comunicação e coragem. São 3 elementos que eu acho que são essenciais para o jovem advogado ter sucesso na sua carreira. Eu acrescentei o 4º C, que é Cristo. Colocar Cristo como o centro, como Eclesiastes, né? Tudo que fizermos, fazer como se fosse para mim e para o Senhor. E é interessante quando você pratica isso, quando você exerce isso na profissão. É interessante como o cliente vem, né? Mas eu acho muito interessante, né? Esses elementos. Princípios atraem. Comunicação, conhecimento, coragem e, para quem assim entender, colocar os princípios, os valores como elementos básicos, né?
como você me fez a pergunta, o que te faz, né? Qual que era a certeza que você tinha? Quando eu vejo um Jorge advogado, eu penso que se ele praticar isso, ele vai ter sucesso, com certeza. Talvez porque eu possa ser um exemplo para ele, que a gente seguiu essa cartilha e Deus tenha abençoado, enfim. Acho que mais ou menos isso. É isso. A gente poderia ficar conversando aqui a noite toda, né? Mas já tá tarde. Muito obrigado, Samuel, por aceitar o convite, tá? Eu acho que foi um papo muito gostoso, onde a gente falou muito sobre coisas que se aplicam não somente à advocacia, mas a todas as empresas, né? São situações que, independente do segmento em que você atue, isso se aplica, né? Ética, trabalho, conhecimento, Cristo, que é onde se converge todas as profissões, né? Se converge ali na cruz. E isso é extremamente importante. Muito, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer mesmo. Foi uma conversa muito gostosa. Eu, particularmente, consegui subtrair muitos insights que podem contribuir para o meu olhar enquanto gestor, enquanto psicólogo. E certamente as pessoas que também estão assistindo receberam aí muitas doses importantes de ingredientes super valorizados para uma receita de sucesso, né? Sim, sim, sim. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Você que está aí nos assistindo, aproveite esse momento para tocar lá no sininho, ativar as notificações, curtir o vídeo, comente. Você pode deixar também sugestões de convidados, de perguntas, para que também possamos incluir aqui no nosso script. E é sempre um prazer ter a sua atenção. Muito obrigado. Obrigado. Só isso, não vai encerrar.